Bom, boa noite a todos. A gente está dando seguimento aqui a mais uma semana do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, dando seguimento com o capítulo 23, Fascinação. Então, a gente vai lendo o capítulo e a gente vai fazendo alguns comentários e, no final, também a gente reserva alguns minutos para as reflexões aí do estudo da noite. Capítulo 23, Fascinação. Levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulus e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma que continuou, ainda assim, dominada por ele, a estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Aqui um comentário aqui, a gente vale a pena relembrar aquelas formas de obsessão, né? A obsessão simples, né? A fascinação e a subjugação, né? Aqui o tipo em questão é a fascinação, né? E aqui ele coloca, né? Espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelo débito do passado, né? Então, esse fenômeno da obsessão, né, tem que sempre haver uma sintonia do obsessor com o obsediado, né? Uma ligação que pode ser uma ligação vibracional, né, de similaridade de vibração, de pensamento, de intenção, né, como laços que ligam a esses espíritos do passado, né? Laços, às vezes, de ódio, de vingança, né? Então, é necessário que haja essa ligação entre o obsessor e o obsediado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes sob intensiva ação hipnótica imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou. Tão doloroso fenômeno é comum, muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acompliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos, esclareceu o nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo invisível perseguidor,
como brinquedo em mãos de criança. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. É aquilo que a gente estava comentando anteriormente, né? Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo, com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Então, esses processos, às vezes, dolorosos, né, obsessivos, eles são processos de tratamento, né, de um e de outro. Né? Através desses processos de dor que esses processos desencadeiam, né, é que começa a haver a renovação dos seres. Né? Então, é aquilo, né? Se Deus permite, porque naquilo existe um fim inteligente e um fim bom, né? Para que aquilo caminhe para o que é melhor. Né? Então, se Deus permite que exista, é porque algum motivo, algum propósito inteligente e bom existe ali. Não há dor sem razão. Atendamos, assim, à lei da cooperação, sem propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado, comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão, incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador e alegou. Todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Não lhes estendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. É aquilo que a gente conversou aqui já várias vezes, né, nos capítulos anteriores. Né? Nesse processo de esclarecimento do espírito, não adianta só usar o intelecto, só argumentos, né? Por mais sensatos e lógicos que sejam, se a gente realmente não for tocado e não tocar pelo sentimento. Né? A gente tem que estar tocado e tocar ao próximo pelo sentimento. Senão, aquelas palavras viram palavras jogadas ao vento, né? Que realmente não levam nenhum impacto àquele que está ouvindo. Né? Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando, em favor deles, a nossa boa vontade, através do Verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Em um tom demasiadamente significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito ao qual todos nós ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardar a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra, porque na posição em que nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Ou seja, a gente não está ali participando, às vezes, de um processo desse para fazer julgamentos, né? Para julgar isso, se um ou outro tem débito ou não. A gente deve se colocar sempre numa posição só de ajudar, né? Até porque nós todos temos contas a prestar com a justiça divina, né? A gente não pode esquecer disso, não querer se colocar numa posição acima do que realmente é a nossa posição real. Todos nós somos devedores das leis divinas, senão nós não estaríamos aqui. Então, a importância de sempre se colocar sem querer julgar, né? Com o intuito só de ajudar. Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho,
A doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e, em breves instantes, o verdugo começou a falar, através dela, numa algarávia cujo sentido literal não conseguimos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas, pela dura inflexão da voz em que as palavras eram pronunciadas, procurava serená-lo, quase em vão. Observando a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulo se deteve por alguns minutos, ao escutar o cérebro do comunicante e da médium, como a sondar-lhe o mundo íntimo. E, seguida, voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo assombrado. A que causa atribuir semelhante conflito? Tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo, não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal. Posso dizer-lhe que o enigma perdura, vai já em pouco mais de 1 milênio. Então, a gente vê que esses processos aí obsessivos, às vezes, vamos dizer, se arrastam por muitas encarnações, né? Até um dia que se resolva, né? Como ele dá aqui o exemplo de um processo que já vai há mais de 1000 anos, né? Há mais de 1 milênio. E às vezes também, né, nessas reuniões mediúnicas em que estão sendo tratados esses processos obsessivos, é importante a gente não dar muita vazão à nossa curiosidade, né? Como ele diz aqui é um ensinamento importante. Não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal. Às vezes, muitas vezes, por curiosidade humana, a gente quer ficar sabendo detalhes que não cabe a nós, nem interessa a nós sabermos, né? Então, a gente deve se colocar ali sempre numa posição de tentar ajudar, de tentar amparar, dentro das nossas dificuldades também, das nossas limitações, mas sempre não dando vazão à curiosidade de saber o que aquilo veio. A não sei que seja, vamos dizer, seja colocado para algum fim útil, né? Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença do século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanhamos as terríveis reminiscências. Reportava-se ao saque de que participou na época em que nos referimos, na qual, para satisfazer a mulher que não lhe correspondia ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Porque o assistente se interrompera. Meu colega, naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta. A volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Eram 2 corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos no Brasil, e Obsidiada ensaiava as frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Estamos à frente de um caso de xenoglossia, explicou o assistente. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dela
acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho que pareça, jaz ainda enredado nos hábitos, porque pautava a sua existência há séculos, e em que, se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. Isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita, ou à sintonia mais completa. O problema é de sintonia, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Positivamente, não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através dos impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita, já conquistada e retirada do arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar, né? Ou seja, ele está se utilizando, né, às vezes de uma língua e tal, que o próprio médium já teve uma experiência naquela língua em vidas passadas. Então, por essa forma, ele tem condição de se manifestar naquela língua, por exemplo, aí, como ele está dizendo, aí esse fenômeno aí da xenoglossia, né? Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente de que lhe é própria? Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago, acentuou. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de súbito valor. No entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando o nosso esforço, separamos, de alguma sorte, o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidiente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulus esclareceu. Agora é apenas o fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação como esse. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com grave entono. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela é o verdugo. Em breve serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Então, assim, a gente começa a ver, né, que esses laços familiares aí, às vezes pode ser laços de grande amizade, mas às vezes laços de grandes dificuldades que nós tivemos no passado, né? Esses laços de família até mais próximos, né?
Então, a gente começa a entender determinados, vamos dizer, ódios, determinadas dificuldades que certos pais têm com os filhos e certos filhos têm com os pais, né? Então, isso dá uma explicação nas vidas, nas experiências passadas, né? Nenhuma antipatia ou simpatia é gratuita, né? Tudo tem uma origem, e se essa origem não está na vida presente, certamente está nas nossas vidas passadas, né? Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: louvado seja Deus pela glória do lar. Então, aqui encerra esse capítulo e a gente começa a pensar, nessas relações dos nossos laços familiares, né? Da importância disso, né? Da gente tentar não só as ligações mais próximas, mas aquelas, às vezes, até de familiares um pouco mais distantes, mas a gente tentar aparar essas arestas, né, que às vezes a gente tem com pessoas que são do nosso convívio, da nossa família, para tentar, vamos dizer, extinguir, essas vezes, essas experiências negativas que a gente já teve com eles no passado, né? Entender que só o amor, o perdão é que constrói, né? Esse capítulo encerra, né, apesar de ser também um capítulozinho bem curto, né, com várias lições aqui, né, que ele toca num assunto que a gente tem tocado aqui em vários capítulos aqui, né, da importância dessa intercessão nesses processos, na lide mediúnica, né? Da gente usar o sentimento, né? Não só a razão. Se a gente usar só argumentos racionais e tal, e não for tocado, e não tocar pelo sentimento, pelo amor, a nossa eficácia em tentar, às vezes, conversar, esclarecer com esses espíritos fica bastante reduzida, né? Outro ensinamento aqui interessante que ele fala da gente conter a curiosidade, né? Nessas situações, não querer ficar se interessando, o que aconteceu, quem teve culpa, quem não teve, né? A importância de não julgar, a importância de não se ater à curiosidade, né? A gente está sempre procurando, naquele sentimento só de ajudar, né? Compreendendo que todos nós aqui, como eu já tinha falado, todos nós somos devedores, né, da lei divina, né? Senão nós não estaremos aqui. Então, como devedores da lei divina, a gente deve se colocar não na posição de julgador, nem na posição de querer ficar satisfazendo a nossa curiosidade sobre, às vezes, dramas e dificuldades dos outros, né? Mas mais um capítulo aí bem interessante, né? Curtinho, mas, como sempre, trazendo vários ensinamentos aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa aí a respeito mais do capítulo? Boa noite a todos aí. Eu estive atrasado em nossa reunião, que eu estava em outra reunião, Isso é assim, reunião lá da faculdade de medicina lá. Mas o que chama atenção, né, nesse capítulo é a questão da reciprocidade, né? A gente sabe que as influências do plano espiritual, dos espíritos, sobre nós, ela é enorme, né? Influências para o bem ou para o mal. E esse para o bem e para o mal depende do nosso pensamento, sentimento e atitudes, né? Então, a melhor maneira que a gente tem de se proteger das más influências é a gente ter bons sentimentos, bons pensamentos e boas atitudes, né? E essa é a receita, né, que todos os benfeitores nos ensinam. Por isso que Emmanuel, através de Chico, né, e tantos outros, né,
André Luiz, nas suas obras, fala sobre a questão de cuidar do pensamento, vigiar o pensamento, né? Procurar fazer o bem, ter bons sentimentos, não cultivar ódio, não cultivar rancor, não cultivar raiva, né? Se a gente está ainda num nível de evolução que nós temos dificuldades ainda de ter compaixão ou amor pelos que nos fazem mal, ou para aqueles que nós não temos simpatia, mas que pelo menos a gente não tenha raiva, nem ódio, nem cólera, né? Tenha piedade e saber que esses desafetos, né, as antipatias, elas não são ao acaso, né? São situações que vêm, né, de outras reencarnações que nós não sabemos quais foram os papéis. Então, eu acho que a gente tem que encarar dessa forma, né? Então, se estou numa situação que a gente tem que lidar com aquela pessoa, que de repente é uma pessoa que a gente não se afina, mas lembrar, olha, nós não temos que sair daqui sem algemas. E a gente procurar perdoar, né? O Chico falava, né? Quando você perdoa, Divaldo também fala muito isso, né? Quando você perdoa, você se liberta. Se a outra não perdoa, é problema dela. Divaldo fala muito isso, né? Nas palestras dele. E é isso aí. Se ela não perdoa, paciência. Mas você perdoar, pelo menos você faz a sua parte. É um bom caminho para você se libertar. E não construir algemas, né? Quer dizer, não construir algemas é você não construir inimizades, né? Não fazer mal a ninguém e não responder o mal com o mal. Então, quando não é possível você responder com bem, pelo menos se afasta ou faça o silêncio, né? Porque você acaba criando essas relações que podem se perpetuar, né? E aí essas situações que André Luiz traz nas obras são muitas, né? Situações assim catastróficas até, né? Dessas questões aí dos vampirismos, né? Das obsessões muito graves, que E são como ele fala situações aqui, né, terráqueas. às vezes duram milênios, né, como exemplo aqui que ele dá, né? Essa ligação obsessiva aí já tinha mais de 1000 anos, aqui, né, que ele está se referindo nesse capítulo aqui, né? Às vezes são Não, várias encarnações. e você veja só, né, o Newton. Se você pega, por exemplo, na história de Chico, tinha a questão lá da irmã. Do Divaldo também. E Divaldo tem história que ele conta dele mesmo, né? Sim. Ele teve uma perseguição, né, de um inimigo no plano espiritual que o perseguiu durante boa parte, né, da caminhada dele. E a coisa só se resolveu quando ele adotou A a mãe mãe, do né, obsessor. do obsessor. Então, olha só como é que são as coisas. Você pega, né, companheiros aí de jornadas que, com certeza, à frente da gente, no sentido evolutivo, passaram por essas situações. Eu fico imaginando também, o doutor Bezerra tem uma história muito triste também, do filho, né? Do filho. É. Então, ou seja, doutor Bezerra, né? É um espírito muito, né, lá na frente. Então a gente imagina assim, se com esse Imagina a gente. pessoal, imagina a gente, né? Imagina a gente. Então, Mas eu estava lendo, até geralmente quando eu acordo eu faço uma precezinha, leio um trechinho do Evangelho, eu estou agora no capítulo 12, né, naquele amai o próximo como a ti mesmo, né? Aí ele fala uma coisa interessante, né? Assim, de Jesus falar de oferecer outra face, né? Aí o próprio Evangelho explica da seguinte forma: quando Jesus diz isso, ele, vamos dizer, ele não está condenando a defesa. O que ele está condenando é a vingança, né? Quando você oferecer a outra face, não é que você tem que se entregar ao algoz, né? Você pode se defender, mas o que você não pode é revidar, é querer se vingar e revidar aquela agressão que você está sofrendo. Isso que
que às vezes as pessoas não entendem bem, né? Acho que você tem que se entregar e deixar o algoz, né? Você pode se defender, mas o que você não deve é retribuir esse mal com o mal, né? E ter desejo dentro de você de se vingar daquilo, né? Isso é que É. Jesus recomenda para a gente no nosso estágio. Lá no Evangelho fala que você não tem que dar o pescoço ao bandido. Sim, exatamente. Agora, se um que tiver que matar o outro, é preferível você ser Ser a o morto. vítima, é verdade. Você vai adquirir menos débito na lei divina, né? Se você morrer, se você matar, o teu débito com a lei vai ficar maior, né? Do que se você morrer, né? Aí o débito é do outro, né? Mas é isso. A gente ainda está numa situação ainda muito, vamos dizer, inicial, né, da nossa evolução moral Agora, essa espiritual. questão da fascinação, que dentro daquela categorização de processos obsessivos que tem lá no Livro dos Médiuns, né? A fascinação é muito perigoso, né? Porque a fascinação ela engana, né? A fascinação, a Fica pessoa cega, né? ela não sabe, ela não consegue perceber, né? Então, aquele pensamento dominante que não é dela, é do obsessor, e ela simplesmente se fascina com aquilo ali, né? Se engana e é Perde o muito senso, né? perigoso isso, né? Perde o senso de discernimento, né? Começa, às vezes, a defender coisas assim que para os outros que não estão coisa são completamente, às vezes, estapafúrdias, né? É. Mas E é é isso. por isso que os benfeitores nos alertam tanto sobre a questão da vigilância, né? Vigiai, 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 fazer sempre a reflexão. Agora, a gente não sei vocês, mas eu percebo nitidamente no meu dia a dia horas que vem um pensamento ruim. Sim. Nitidamente é um pensamento que vem externo. E se você bobear, você se deixa Você levar. entra. Né? Eu volto e meia, eu me deparo com uma situação dessa comigo mesmo, né? E aí, na mesma hora, você faz uma prece, né? Pede para levar o pensamento, proteção do São Anjo Guardião, para você sair daquela sintonia, porque senão você entra e vira um ciclo vicioso, né? Daqui a pouco você está com raiva, Uhum. né? Daqui a pouco você está pensando em esganar alguém. E o difícil é a gente não ter essas portas abertas, que a gente tem muitas, né? Tem Exatamente. aquela comparação do processo obsessivo da lata de sardinha, né? Quando a lata de sardinha, você tem um monte de gato assim em volta. Aí você tem uma lata de sardinha fechada, os gatos não estão nem dando bola. Mas você abrir um pouquinho a lata, sai um pouquinho o cheiro, os gatos É. já vão todos Ô, Nilton, com todo para certeza, cima. esses espíritos mais inferiores que gostam procuram atrapalhar, principalmente se eles tiverem alguma coisa contra a gente, relacionada a outras vidas, ou mesmo que eles queiram atrapalhar o processo evolutivo e aí combater, de repente, quem está trabalhando no bem, né? Porque isso foi muito avisado a gente, né? Quando você começa, mesmo que sua luz seja uma luz fraca, mas quando você começa a querer iluminar, você chama a atenção também dos Dos dois maléficos lados, né? que querem atrapalhar. Então, a gente, na verdade, a gente tem que estar o tempo inteiro realmente vigilante, né? E ele, Porque a gente se torna alvo também. Por isso eles, que eles começam a querer criar brigas e desuniões dentro do movimento espírita. Isso é estratégico, né? não, e eles conhecem, André, direitinho as nossas fraquezas, né? Para Exatamente. saber onde é que tem que Eles atacar. sabem, Sabe, eles eles sabem sabem onde tem que aonde atacar. explorar. Sabe. Eles sabem onde explorar. Aí E o a que a gente gente tem tem que várias, né? fazer? Aí a gente tem que saber quais são as nossas fraquezas para É, poder a gente estar vigilante em relação a elas. exatamente, exatamente. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma observação? Não? Então, a gente continua na próxima semana. A gente dá sequência com o capítulo 24, Luta Expiatória. A gente dá a sequência. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Ninguém? Quer fazer, Cláudio?
Eu? Faz aí. Faço. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Divino Mestre, a Doutor Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, para agradecermos, Senhor. Agradecer por todo o amparo, por toda a proteção, por todas as bênçãos recebidas, por todas as reflexões que foram feitas nessa noite, nesse estudo, que possamos a cada dia estarmos mais atentos, mais perceptíveis, percebendo bem o olhar, o orar e vigiar, para que possamos ter a nossa jornada mais tranquila, mais serena, sempre guiada pelo Evangelho do Mestre Jesus. Que a paz do Mestre permaneça conosco agora, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradecendo a todos aí que estão aqui conosco, que estão nos vendo. A gente prossegue na próxima semana com mais um capítulo, o capítulo 24, Luta Expiatória. Tá bom? Aí, uma boa noite a todos.